Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, no qual hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu particularmente e o convidado também gosta bastante, que é o gênero do terror. Inclusive ele é uma pessoa muito especial porque ele é um cara que estuda sobre o assunto, já trabalhou, é cineasta do gênero, e nós vamos conversar um pouquinho aqui de como o gênero do terror está caminhando dentro da sétima arte, beleza? Ivo, agradeço aí pela participação, né, de batermos esse papo aqui sobre esse gênero maravilhoso que todos nós gostamos. E eu gostaria que você se apresentasse, né, pra galera, por favor. Obrigado, Wilton. Eu sou o Ivo Costa. Primeiro, obrigado pelo convite para estar participando do seu canal. Enfim, eu sou o Ivo Costa. Eu escrevo para o site Boca do Inferno, já tem deve ter uns 8 anos. Sim, 8 anos que eu escrevo para o Boca. De um tempo para cá eu também me arrisco como cineasta, já tenho 4 curtas, estou escrevendo meu primeiro longa e também trabalho em alguns festivais do gênero com curadoria, né, no próprio Festival do Boca do Inferno, como júri também no Cine Fantasy, e também tenho um curso de cinema de terror que esporadicamente eu ministro ele em uma escola de cinema daqui de Belo Horizonte. Inclusive a ideia do curso de terror é interessante, né? Porque é um gênero que a gente vai ampliar essa ideia ao decorrer do vídeo. Mas é um curso interessante focado exclusivamente em um gênero, né? A gente tem cursos de cinemas presenciais muito bons aí, só que fala sobre o cinema como um todo, não fala sobre o gênero do terror, né? Isso é muito interessante. Sim, a ideia desse curso partiu junto com o Marcelo Miranda, que é um jornalista daqui de BH, e foi bem legal, ele foi bem aceito, o pessoal curtiu muito. E o mais legal é o pessoal que vai porque não gosta do cinema de horror, mas fica interessado no assunto. E eles acabam saindo assim, talvez continuem não gostando do gênero, mas eles entendem a importância do gênero para toda a história, todo o contexto do cinema em geral. Inclusive eu estava conversando a respeito disso na Rádio Cine Zero, né, que eu fiz uma participação, que o gênero do terror ele ainda é julgado de uma forma errada por parte do povão, assim eu posso dizer. Muitas pessoas olham para o terror e pensam logo em seres sobrenaturais, em seres demoníacos, em histórias assustadoras. E todo mundo sabe que o terror vai muito além disso, né? Inclusive, essa é a porta de entrada para tratarmos do assunto do vídeo de hoje. Inclusive, o gênero do terror ele vem mudando muito, né, com o passar dos anos. E uma das produtoras que é responsável por isso é a A24, né, que está trazendo a ideia do terror de uma maneira bem diferente. É isso que eu queria conversar com você. Você consegue enxergar essa mudança que está acontecendo dentro do gênero? Sim, o cinema, na verdade, o cinema ele é cíclico, né? Por exemplo, a gente teve ali no início dos anos 2000 ali, o Torture Porn em evidência, quando saiu Jogos Mortais, aí saiu o Albergue. Só que ele também ele vai se revisitando, né? A gente teve os slashers nos anos 80 ali que fizeram bastante sucesso, e ali no final dos anos 90 a gente teve o Wes Craven com o Pânico, trouxe esse subgênero de volta assim aos holofotes do cinema, né? Esse momento é muito bom com a A24, que são filmes muito bons, muito bacanas. É uma outra visão, um outro olhar, não que isso já não tenha sido feito antes, né? Se a gente for voltando, né, por décadas, a gente vai voltar lá Os Inocentes, Bebê de Rosemary, né, e por assim vamos passando, mas é bom que isso está em evidência novamente, que a gente está nesse ciclo, nesse novo ciclo do cinema de horror. Inclusive a própria proposta do terror ele chegou de uma maneira tão diferente que ele ganhou até um, entre aspas, subgênero que é chamado de pós-terror, né? Não sabendo que essa ideia que é aplicada hoje em dia já foi aplicada de outras formas em filmes anteriores. O próprio Roman Polanski já fez isso, o próprio Darren Aronofsky que fez Cine Negro, que muita gente considera como um filme de drama, mas eu acho que é um filme de terror psicológico muito bem executado. São coisas que você encontra nesses filmes da A24 atualmente. Eu estou citando essa produtora porque eu acho que ela surgiu no mercado
com a ideia de trazer filmes com intenções diferentes, que fogem meio que da ideia do mainstream, assim. E ela já forneceu filmes maravilhosos, né? Como A Bruxa, que pra mim é um dos melhores filmes de terror assim que eu já assisti. É um jovem clássico, assim eu posso dizer. Tem O Cair da Noite, tem Hereditário, enfim, vários outros filmes aqui. Como você citou, o termo pós-horror, ele é interessante você tocar nesse ponto, que assim, eu não tenho nada contra um termo, contra um nome, uma nova classificação, o subgênero. O que incomoda é tentar se desmerecer o gênero em prol, né, desse novo termo. Eu acho assim que, beleza, podem criar novos subgêneros. O cinema de horror ele é composto por subgêneros. Mas isso não desmerece um filme que não esteja ali encaixado dentro daquela proposta. O filme ele pode ser bom, um filme que tenha sangue, que tenha sustos, ele pode ser bom e pode funcionar também. Desculpe interromper, mas você não acha que isso é um reflexo da necessidade de rotular tudo hoje em dia? Porque hoje em dia você tem que ser algo, né? Você tem que se enquadrar dentro de algum gênero, você não pode ficar em cima do muro. Você não acha que isso existe uma necessidade de rotular um gênero que já existe? Sim, na verdade, quando esse termo pós-horror ele apareceu como se fosse uma novidade, né? E foi o que eu falei ali um pouquinho antes. Não é uma novidade. É um novo ciclo que o cinema, né, trouxe de volta. Você falou os filmes da A24, mas também a gente pode citar também um Babadook, que poderia se encaixar, o Hall, aquele filme francês, a Ghost Story, né, que já é uma coisa muito focada no drama mesmo do que um terror em si. Isso daí a gente já debateu bastante no Boca do Inferno, a gente já fez podcast, já criamos, né? E sempre é essa questão, né? O gênero, o filme continua sendo terror, ele não deixa de ser terror porque ele é um filme que ele está usando subtexto para falar de alguma outra coisa. Eu vou, por exemplo, pegar um outro filme aqui de exemplo bem antigo, que é o Freaks, do Todd Browning. Foi lançado aqui como Monstros, que foi um filme censurado por muito tempo. E ele é um filme... ele faz esse paralelo. Quem são os monstros, na verdade? São aquelas que eles chamavam os freaks do circo, as pessoas com deformidades, para entreter o público, ou são os próprios seres humanos ali, perfeitos fisicamente, mas ruins, né, como um todo. O cinema de horror sempre trouxe essa discussão à tona, sempre foi reflexivo. Então não é de se surpreender que existam filmes com essa proposta. Na verdade, eu acho que isso é uma característica do cinema, não somente do gênero do terror e do horror, assim. Eu acho que todo filme ele tem uma mensagem para passar, seja ela positiva, negativa, seja de forma rasa, de forma profunda, mas alguma mensagem você sempre pode extrair de um filme. E eu acho que o terror faz isso muito bem, de um aspecto um tanto que diferente, às vezes, né? Usando, às vezes, a própria violência para trazer isso. Um filme que eu costumo usar como exemplo, assim, é A Vingança de Jennifer. A Vingança de Jennifer é um filme que sofre com as limitações da época, né? Mas é um filme que eu acho que mostra muito da índole ruim do homem, principalmente diante da força bruta que eles exercem diante das mulheres, assim. Você pode extrair isso perfeitamente do filme, apesar de ter suas cenas brutais, né? Filme sempre tem algo a dizer, né? Qualquer gênero, qualquer, né, animação, uma ação, uma aventura, drama. Filmes eles refletem muito o contexto social na época em que ele está sendo lançado. Então, filmes são provocações, a arte ela é uma coisa que ela está ali justamente para provocar, para questionar. E são reflexos, né? Assim como o terror, né? Como você citou, qualquer gênero. Sim, sim. E antes de ir para a última pergunta, que já envolve uma questão mais mercadológica, eu estava conversando com um amigo meu que a gente vive o terror constantemente. Inclusive, a gente pode usar o contexto da nossa época atual, que é a pandemia. Existe algo mais assustador do que a própria pandemia, entendeu? Isso é praticamente um filme de terror. Sim. E muita gente não consegue olhar por essa ótica, assim. Muitas pessoas acham que o terror vem só de algo que é ficcional ou derivado de um personagem que vem a causar o medo. E um filme que eu costumo muito fazer essa analogia, que é um filme que não tem nada, é até apático em alguns momentos, é O Sacrifício do Cervo Sagrado. É um filme perturbador,
que não tem nenhuma cena de susto, não tem monstro, não tem elemento sobrenatural. E ele é mais agoniante de filmes que apresentam esses elementos, assim. Sim, pegando o gancho aí da pandemia, é interessante você ver como o cinema se aproxima da realidade, né? Um monte de filme que a gente já viu sobre esse tipo de situação. Um exemplo mais simples que é o Contágio, né? Ele é um filme que ele contextualiza bem, assim, o cenário que a gente vive, né? Como que funcionam as coisas, como que aparece, como que os governos tratam, né? A ciência ali tentando falar, ignorando, e principalmente como as pessoas reagem, né? Como a sociedade reage no meio da pandemia, talvez seja o mais assustador, né? Agora, realmente, vou mudar o foco agora do sacrifício do ser sagrado, ele é um filme muito perturbador mesmo, ele é um filme que a gente, talvez a gente não entenda ali a maneira como aquele determinado personagem, né? Vamos tentar falar sem spoiler, determinado personagem age, mas o resultado, né, de como ele age o motivo pelo qual ele age daquele jeito realmente é muito perturbador. E é um filme que ele incomoda e que ele assusta muito mais, né, como você disse, né, ele não tem uma cena de violência, não tem uma gota de sangue, não tem um sobrenatural, assim, digamos, né? Mas ele é um filme que ele assusta muito pelo seu contexto, assim, da questão da humanidade lidando ali com uma situação, ter que fazer uma escolha, e realmente ele é muito assustador, é um filme que incomoda, fica na cabeça, faz você se questionar. Esse daí é um cinema e um horror que eu gosto muito, que é o horror que eu falo que às vezes ele é um horror sugestivo, né? Ele não mostra, ele sugere, e aquilo ali faz você pensar, você ficar pensando naquilo por muito tempo. E para a gente finalizar, Ivo, falando da parte mercadológica, como eu havia citado, você acha que o gênero do terror está dividido da seguinte forma? Existe os filmes blockbusters de terror, que é as Invocações do Mal da Vida, os Annabelle da Vida, Um Lugar Silencioso, enfim. Existe um outro segmento do terror, que é onde traz os filmes como Midsommar, traz o próprio Hereditário, Ao Cair da Noite, como eu já citei, A Bruxa, como eu já citei. Você acha que o mercado meio que está dividido? Eu acho que isso aí entra na questão de qualquer gênero também cinematográfico. O cinema em si ele já é um produto, né? É um produto que se faz, que se vende, né? É uma arte que é vendida. A questão dos blockbusters, ela é muito interessante porque a gente vai pegar ali fórmulas do gênero que vão atingir um público maior. Então esse filme ele vai ter uma aceitação maior, ele vai pegar um público maior e ele vai ser vendido mais. O interessante quando se fala em filme de horror, como mercado, é que geralmente filme de horror não dá prejuízo, né? Filme de horror geralmente eles são baratos e o retorno, mesmo sendo um filme ali de menos visibilidade, geralmente mesmo esses filmes eles dão um retorno que eles acabam fazendo sucesso depois. Antigamente eram nas videolocadoras, agora são nas plataformas de home video, né? de streaming. Mas assim, sim, sempre existiu essa... Sempre não, né? Ali a partir do final da década de 70 ali que começaram-se a falar sobre blockbusters. E isso veio acontecendo, foram surgindo os filmes de terror que eram facilmente vendidos e faziam sucesso. Na década de 90 isso deu uma caída, mas a gente teve filmes para grande público, a gente teve Drácula, a gente teve Pânico, a gente teve A Bruxa de Blair, um bom exemplo que é um filme muito barato, né? Um filme ali com recurso muito mínimo e um filme que foi vendido muito bem. Ivo, muito obrigado pela participação, foi um papo bem longo, mas falar sobre o gênero do terror e toda a sua problemática e sua visão no mercado gera conteúdos enormes. E olha que a gente foi bem sucinto, né? Porque tem muitos assuntos aí, né? Que poderia ser explorado. Mas eu fico horas falando se deixar. Eu vou deixar o
todas as mídias possíveis do Ivo aqui embaixo, Facebook, vou deixar o site dele, e-mail e tudo mais, para que vocês possam conhecer o trabalho dele, que é muito bom. E faz a diferença para o gênero do terror, né? Não só nacional, como internacional também. Agradeço, Wilton, pelo convite, tá? Espero que seus seguidores aí curtam o vídeo. Valeu, valeu, galera. E se gostou do vídeo, deixe sua curtida aqui, bote seus comentários, qual a sua visão do gênero do terror e do horror, né? Você acha que realmente o terror é só filmes assustadores ou é um gênero que tem muito mais a dizer? Pode botar aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal. Beleza? Valeu, um abraço.